Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Henrique. Este canal é o Tempo da TV, o seu canal de teledramaturgia, curiosidades da TV e muito mais para vocês. Estamos hoje aqui com História das Novelas, né? E hoje vamos trazer a história de uma novela que, outubro, mês passado, no dia 27, para ser mais preciso, se comemorou 47 anos da novela O Grito, a novela escrita por Jorge Andrade e, claro, sob direção de Walter Avancini. O Grito foi uma novela muito polêmica, né? Muito incompreendida pela censura e incompreendida também pelo público, né? Então vamos contar um pouco da história dessas novelas, mas antes eu vou começar com algumas polêmicas, né? Que foram feitas na época, né? E, bem, eu não posso deixar de falar dessas polêmicas, né? E vamos falar já dessas polêmicas para vocês. Bom, a primeira polêmica da novela. Aliás, o Grito, antes disso, eu quero explicar a vocês que o Grito, ela estreou no dia 27 de outubro de 1975, indo até o dia 30 de abril de 1976, com 125 capítulos. Mas esses 125 capítulos não seriam 125 capítulos, não seria só 125 capítulos, seriam 135 capítulos. Isso eu vou explicar já para vocês, tá bom? É que, na verdade, no livro O Grito, de Jorge Andrade, um livro que foi adaptado por Sabrina Zotteg, pela escritora Sabrina Zotteg. O livro conta que a novela teria, ao todo, 135 capítulos, sendo que a novela O Grito, ela teve a sua trama exibida em 6 meses, porém, a novela que viria depois, a substituta Saramandaia, não tinha ficado pronta ainda e, com isso, a novela durou mais 27 semanas. Eles esticaram a trama por 27 semanas. Bem, e assim sendo, 9 capítulos foram descartados, cortou fora, e com essas 27 semanas, acabou se totalizando 135 capítulos. Tá? Outra curiosidade dessa novela é que a novela, apesar de ter sido exibida em 6 meses, né, de outubro até abril, a novela foi feita só em uma semana. Gente, a novela foi feita em uma semana. Pois é. Bem, e agora nós vamos falar de algumas polêmicas que foram geradas na época da novela. A primeira foi com 2 personagens da novela. A primeira foi com a personagem Kátia, personagem de Ana Magalhães, que na novela provoca uma cena de nudez, né? Onde ela se despe na janela e as pessoas que passam pelo elevado em frente, né? Que ultrapassam um pouco as janelas dos apartamentos, né? Do edifício Paraíso, né? Ultrapassa a janela da Kátia, né? Que são os andares inferiores, ou seja, os andares de baixo, né? Então, a Kátia, ela se despe na janela. Essa cena não foi ao ar nos 3 capítulos que estão disponibilizados na plataforma Globoplay, né? E, enfim, teve muito problema com a censura por conta disso, né? Uma cena muito polêmica, muito polêmica. Outro personagem polêmico era o Agenor, personagem do Rubens de Falco. Bem, o Agenor, ele era sexualmente reprimido porque ele era homossexual, né? Ele era um homem que ele era atormentado, um homem de 40 anos, que tinha uma posição de um emprego, né? Ele trabalhava num banco, era gerente de um banco, né? E ele pedia muita ajuda ao CVV. CVV era um grupo de apoio que tinha na época, acho que não existe mais, né? Então, esses 2 personagens causaram polêmica na novela, né? E agora vamos a algumas curiosidades, um fato curioso da novela é que foi a primeira novela da atriz Lídia Bronde, né? Ela havia feito um ano antes, o programa Márcia e Seus Problemas, acho que foi na TV Cultura, né? E depois, quando ela completou 16 anos, em 75, ela veio para a emissora Global interpretar a Estela, né? A Estela, que era a filha do personagem do Leonardo Vilar, o Edgar, e da Mafalda, Maria Fernanda Meireles, não Maria Fernanda Cândido, não. Não vamos confundir, viu, gente? Maria Fernanda Meireles era a filha, sim, da poetisa Cecília Meirelles, ambas falecidas. Bem, então, a novela também tem uma curiosidade também, foi a segunda novela, melhor dizendo, da atriz Elizabeth Savala, né? Elizabeth Savala havia saído de Gabriela, tanto ela quanto o Tunico Pereira, eles tinham recém saído de Gabriela. Tunico Pereira, na verdade, foi a primeira estreia dele em Gabriela, porque ele fez uma participação um ano atrás, né? Na novela Espigão, né? Em 74, e ele foi para a novela Gabriela, e de Gabriela foi para a novela O Grito. Assim foi com Elizabeth Savala. Outra curiosidade
é que no meio da trama, Elizabeth Savala havia ficado grávida e ela precisou, não poderia mais aparecer, né, de corpo inteiro, só do pescoço para cima. Então, uma curiosidade aí, né, nessa novela. E, bem, agora vamos à história da novela. A novela O Grito contava a história de um edifício e de uma moradora. Bem, o edifício Paraíso, que de paraíso não tinha nada, né, ele foi construído em cima de um terreno onde era uma mansão, né, de uma família de quatrocentões, né? Essa família era a família da Mafalda, Maria Fernanda, né? Então, ali se fez o prédio, né, o edifício, e o Edgar, que era o dono do prédio, né, que era o dono do edifício, o Leonardo Vilar, né? Então, o que ele fez? Ele alugou alguns apartamentos inferiores para as pessoas que tinham a situação financeira muito precária, né? Não eram tão evoluídos financeiramente, né? E os apartamentos superiores para as pessoas mais endinheiradas, as pessoas que tinham poder aquisitivo maior. Assim como o síndico Otávio, vivido pelo saudoso ator Edson França, e o antropólogo social Gilberto, vivido pelo saudoso e querido Valmor Chagas. Bom, e a moradora que foi morar no prédio foi Marta Alice. Marta Alice, vivida por Glória Menezes, que na época precisou cortar os cabelos, né? E tingiu de negro, né? Colocou o cabelo de negro e ficou com a expressão da freira Marta, né? Que largou os votos e acabou se casando com o Henrique, personagem de Otávio Augusto, que só apareceu em flashbacks, pois o marido dela havia falecido. Então, aparece só no segundo capítulo até, ela também até aparece no segundo capítulo, né? Então, ela tem um filho, né? Que é o Paulinho, vivido pelo ator Marcos Andrés. Mais uma curiosidade, né? O Marcos Andrés, ele só fez essa novela, tá? Era pré-adolescente na época, né? Tinha entre 12 e 11 anos, 11 e 12 anos, desculpa. Tinha entre 11 e 12 anos, e ele tinha uma debilidade incurável, né? Ele não falava, não andava, né? Então ele expunha a dor dele através do grito, né? E ele tinha síndrome de Down, né? Era um menino especial, né? Naquela época tratavam os portadores de síndrome de Down de uma forma terrível, né? Eles chamavam de retardados, era uma coisa triste, né? Bom, então a Marta foi morar no prédio, ela já havia sido expulsa de outros apartamentos, né? Por conta do seu filho gritar. E isso incomodava os condôminos do prédio, né? Que queriam expulsá-la, né? E aí teve a primeira reunião do condomínio, que acabou só se passando no capítulo 20, também não foi ao ar. A única reunião que foi ao ar foi a última reunião da novela. Foi a última reunião da novela, né, da reunião de condomínio, que foi nos últimos capítulos da novela, ou melhor, no último capítulo, né? E a primeira foi no capítulo 20, e não passou essa reunião, a primeira não passou, né? Onde iam definir se ela ia ser expulsa ou não do prédio, né? Bem, por conta da situação da Marta, né, houve uma outra coisa que aconteceu nessa época. Um prédio em Ipanema, os moradores queriam expulsar uma moça com a filhinha que tinha síndrome de Down, né? Então eles queriam expulsar essa moça, né? Não conseguiram, né? Aí o Jorge Andrade ficou muito chateado com isso, né? Porque as pessoas levaram a novela para esse lado, né? Porque a novela tinha um cunho muito dramático, e ele foi chamado em Brasília também pela questão da novela ter feito a cidade de São Paulo como foco, né? Como pano de fundo, desculpa gente, até me enrolei aqui, como pano de fundo. Só que o Jorge Andrade na época falou que poderia ser qualquer uma, ele queria mostrar uma cidade fria, dura e fechada, além dele ser paulistano, né? Mas tudo bem, né? Outro personagem emblemático da novela era o médico Orlando. O médico Orlando trabalhava num hospital, num hospital público, né? E ele era um mulherengo inveterado, ele tinha um caso com a secretária Kátia, ao mesmo tempo tinha um caso com a Doroteia, que era vivida por Regina Viana, e a Débora, vivida por Tereza Raquel, né? Ana Magalhães, Tereza Raquel e Regina Viana. Ele tinha um caso com as três, né? Sendo que, nesse meio tempo, o interceptador telefônico sumiu do prédio, né? Sumiu da portaria, né? Roubaram o interceptador telefônico, né? E as pessoas começaram a se acusar, começaram a entregar as questões pessoais, né, de cada um, né? Todos os segredos, todas as coisas começaram a entregar uns aos outros, né? E isso foi feito com Doroteia, que ficou sabendo que Orlando estava saindo com a Kátia, né?
Não se sabe quem foi que falou para ela, virou um mistério, né? O interceptador telefônico é roubado por quem menos se imagina, né? Quem roubou o interceptador telefônico foi a Marta. A Marta, Alice, né, Glória Menezes, roubou o interceptador telefônico porque ela acabou, nesse meio tempo, ela acabou descobrindo quem foi os sequestradores da Estela. Sim, Estela foi sequestrada por uma quadrilha de contrabandistas, né? E nesse meio tempo, o detetive Sérgio foi contratado justamente para descobrir, primeiro, quem roubou o interceptador telefônico, e aí ele acabou descobrindo também que tinha uma quadrilha de contrabandistas, né? E uma dessas contrabandistas, uma das pessoas que pertenciam à quadrilha, era Midori, interpretada por Midori Tanjiri, né? Ela usou o mesmo nome na novela, era uma jovem oriental que veio do Japão, e do Japão ela trazia joias contrabandeadas e trouxe também heroína. Olha só, foi a primeira vez que se falou em droga de uma forma assim aberta, né? E ela pegou essas joias, ela vendia para Mafalda, né? A Maria Fernanda vendia e no final da trama, no final da novela, ela entregou, fez a menção, né? Que ela entregou a droga para Mafalda, né? E aí gerou um problema muito grande, né? E acabaram sequestrando a Estela para pedir resgate, né? Porque a quadrilha ficou com raiva dela, ficou ameaçando, né? Ficou ameaçando e a Midori ficou sendo ameaçada pela Mafalda, né? E acabaram sequestrando. O detetive Sérgio consegue resgatar essa cena. Não passou, né? A cena do sequestro da Estela durou, teriam alguns capítulos, né? Mas durou 2 semanas, né? Durou 2 semanas o sequestro da Estela, né? Uma coisa muito, muito envolvente na novela para poder movimentar a trama, né? Outro personagem muito importante nessa trama é, claro, o personagem do Valmor Chagas, né? Antropólogo social, casado com a Lúcia, que é a Isabel Ribeiro, tem 3 filhos, né? O Guto Franco também não ficou a novela toda, tá? Ele saiu no meio da trama por questões contratuais, né? E aí ele ficou só no meio da trama, né? E ele é irmão de François Furton, na novela, era o Guilherme, o nome do personagem era Guilherme, Guto Franco. Era o Bento, o Ricardo Garcia, irmão da Isabela Garcia e da Rosana, e também o François Furton, que era a Marina. Marina, que era noiva de Rogério, João Paulo Adur, né, que era um engenheiro, era um arquiteto, né, e ele dividiu o apartamento com Orlando. Né. Uma coisa interessante naquela época da novela, que se usava umas expressões como, por exemplo, vamos no restaurante, vamos quebrar prato. Eu não fiquei imaginando se era quebrar prato realmente, ou se era quebrar prato era uma gíria usada, né? Na época, né? É como transar. Na época eu usava, fulano foi transar com fulano, foi transar alguma coisa com fulano. E na verdade eu não vejo nem como uma expressão sexual. Não usa essa. Eu acho que não era uma expressão sexual, né? Tanto que o Valmor Chagas chega pro filho e fala assim: você vai transar com a menina lá da cobertura? Como se vai transar alguma coisa, vai transar algum encontro, enfim, alguma coisa assim, né? Mas não no sentido sexual, eu acho que não, né? Bem, e também tinha a fofoqueira do prédio, que era a Carmen, interpretada por Yara Cortes, né? Que era a fofoqueira do prédio, era uma que era contra a permanência de Marta no prédio, né? Tinham pessoas que eram contra e pessoas que eram a favor, né? A Doroteia era contra, né? Por falar em Doroteia é personagem de Regina Viana, era casada com Otávio, mas Otávio era sexualmente impotente. Então, os dois tinham um relacionamento meio às turras, né? Eles viviam brigando, né? E ela traía constantemente ele. Então, era uma coisa assim, muito muito fria, né, entre o casal, né? Eles não tinham felicidade, né? Então, era isso, o problema deles era isso. Agora, o mais interessante nessa trama, né, é que alguns personagens não apareceram. Paulo Gonçalves não apareceu, Flávio Milhaço, um capítulo, né? A Carmen Monegal só apareceu um capítulo, ela era noiva do detetive Sérgio, Neila Torraca, terminou o noivado com ele, porque ela não queria levar a vida que ele levava de policial, né? Então ela terminou o noivado com ele. A personagem de Carmen Alvarez também não apareceu, né? Que era a esposa do Flávio Migliasso. Eles moravam numa comunidade, ela tinha medo de ser assaltada, ela vivia com síndrome do pânico, né? Ela tinha medo de sair de casa, tudo, enfim. Não apareceu o personagem dela, não apareceu o personagem da Lourdes de Maia, que era mãe do Leonardo Vilar, né? Ele internou ela numa casa de repouso, né? Para que ele não lembrasse da infância pobre que ele teve. E a mãe fazia ele lembrar disso, né? Ela não conhecia nem a neta e nem a nora. A grama de companhia dela era Pepa Ruiz, né? Eu só fui conhecer a atuação da Pepa Ruiz, saudosa, né? Em Pecado Rasgado. Aliás, muitos dessa novela já são saudosos, né? A grande maioria, né?
poucos são sobreviventes nessa novela, né? Tivemos também Cosme dos Santos, que era o Jairo, era um vendedor de flores, ele era filho da Chica Xavier, Lázara, né? Que era empregada do Leonardo Vilar, né? Um jovem confuso, um jovem que eles moravam em comunidade, e ele não queria aquela vida de morar em prédio, ele queria voltar para os amigos. Então, assim, era muito garoto, né? Então, ela tinha aquela mentalidade. Outra coisa também é a trilha da novela. A trilha da novela nacional, eu tenho aqui a trilha da novela O Grito, né? Onde o carro-chefe é A Lua e Eu, de Cassiano, mas a música Lá Vou Eu, de Rita Lee, que anteriormente seria da novela Roque Santeiro, acabou indo parar na trilha de O Grito, né? Então ela foi parar na trilha de O Grito, a canção Lá Vou Eu, de Rita Lee, né? Então, a novela O Grito foi uma novela muito, muito incompreendida, né? Eu acho que o Jorge Andrade quis mostrar uma realidade que muitos não entendiam, né? As neuroses de uma cidade grande, né? Os problemas de uma cidade grande, os problemas de quem morava em um prédio, né? De como conviviam as pessoas dentro do prédio. Enfim, ninguém compreendeu nada disso, né, gente? Infelizmente, ninguém compreendeu. Bem, no final da novela, o Paulinho morre, a Marta volta a ser freira, ela veste o hábito novamente, né? Volta a ser freira. Todas aquelas que eram contra ela dentro do prédio, as mulheres, né? Foram lá rezar pelo menino, né? Quando souberam que ele faleceu na reunião de condomínio, né? A notícia é dada pelo Francisco, que é o Sebastião Vasconcelos, né? Angenor acaba ficando com Kátia, né? Porque o pai, ele utiliza ela para tentar fazer com que ela seduza o filho, né? E aí a censura cortou a cena em que ele se declara homossexual, né? Então fica no armário, trancou no armário, né? Enfim. Bom, e o elenco recheado de atores maravilhosos: Ida Gomes, Sebastião Vasconcelos, Castro Gonzaga, João Paulo Adur, Marcos Paulo, Elizabeth Savala, Guto Franco, Lídia Bronde, Maria Fernanda, Esther Melíger, que não apareceu, Paulo Gonçalves, que não apareceu, muitos não apareceram. Então, esses 3 capítulos estão disponíveis na Globoplay, né, lá no stream, né? Infelizmente não tem todos, né? Queria muito que tivesse, mas infelizmente não tem todos, né? E foi uma trama cheia de coisas interessantes, né? Pena que os capítulos não existem, era um sonho que eu tinha assistido essa novela e não vou assistir nunca mais. Só alguém que lembre da novela aí para me contar como é que foi o restante, que eu gostaria muito de saber. Mas enfim, né? Elizabeth Savala, como eu falei, né? Apareceu só um capítulo, acho que 2 capítulos, 2 cenas que ela apareceu, né? Elizabeth Savala, e o restante não. Heloísa Raso também não apareceu, Jacira Silva também não apareceu, Maria das Graças também não apareceu, Lazar Muzuris só apareceu na reunião do condomínio muito rápido, né? Antônio Gazzaroli só apareceu uma ou 2 cenas, foi uma cena só, né? Então, a novela O Grito, incrível, né? A abertura da novela ficou por conta de Vitor Assis, né? Que era maestro, né? Tinha um, né? E tem 3 instrumentais aqui, né? Na novela O Grito, na abertura, e outros 2 instrumentais. Bom, gente, essa aí foi um pouco da história da novela O Grito, né? Uma trama muito envolvente, uma trama muito interessante, né? E no final da trama, todos aqueles que julgavam a Marta acabaram tendo as suas crises de consciência, né? A Mafalda dormia na cadeira, a professora deu uma descompostura nela, falou que a cadeira era para sentar e não para dormir. Perdeu o recreio, né? A Débora, a personagem Débora, era vivida por Miriam Fischer, né? Uma participação pequena da Miriam Fischer, que aos 13 anos se tornou dubladora, né? Então, ela perdeu o pai muito cedo, e o apartamento, que não era dela, era da Albertina, personagem da Ruth de Souza, que era a babá dela e também empregada dela, né? Fazia pensar que o apartamento era da Débora, mas o apartamento era da Albertina. A Débora, no início da novela, a Teresa Raquel, tinha uma queda pelo Gilberto, do Amor Chagas. Mas sabia dos casos do Orlando, né? Ela sabia dos casos do Orlando, todos os casos que ele tinha, ela sabia. Enfim, uma novela muito emblemática, né? Também teve a participação de Maria Lúcia Dal, saudosa, né? Teve a participação de Leite Francisco, esses não apareceram. Mas enfim, aí uma novela super emblemática, completando 47 anos da novela O Grito, né? Então é isso aí, gente. Essa foi a história da novela O Grito. Se você gostou, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos, tá? Que chegaram para vocês. Se pularem aqui de paraquedas, esse canal é o Tempo da TV. Meu nome é Pedro Henrique e deixa o joinha para as pessoas conhecerem o meu canal, tá bom? E, gente, vídeo 5 edições, tá bom? Terças, quintas, sextas, sábados e domingos, a partir das 22 horas com vídeos inéditos, tá bom? Até o próximo História de Novelas. Muito obrigado. E é isso aí, gente. Vou deixar vocês aqui com a capa do CD da novela.